Eu conheci a Ana Cristina da melhor forma que alguém pode conhecer alguém, pelo texto. Eu estava fazendo uma antologia que foi a 26 Poetas Hoje, que marcou uma época aí com os poetas marginais, e uma professora dela, que era minha amiga, me mostrou um texto. Olha essa poesia aqui de uma aluna minha, acho que você vai gostar. Eu adorei imediatamente e marquei o encontro com ela. Aí a Clara, minha amiga, arrastou ela olhou, disse bom dia, ficou vermelha e sumiu. Eu só fui ver ela depois que o livro estava pronto. Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Esse samba-canção é um poema da mulher, onde ela faz uma brincadeira, uma paródia com a música popular, tanto que o título é Samba-Canção. O próprio ritmo do poema. Então esse, por exemplo, assim, no livro A Teus Pés, tem muitos poemas que puxam para prosa e ela tem também uns livrinhos escritos em prosa pura. Nem por isso ela deixa de ser poeta, são prosas poéticas. Esse aqui é um dos mais versificados que ela tem. A Ana Cristina, para mim, foi uma pessoa muito legal porque ela me apresentou os amigos, ela me inseriu. Ela foi uma das pessoas que me inseriu nesse mundo que era o mundo do Baixo Leblon, da literatura, das artes, da geração marginal, daquela época, né? Que a PUC, na época, era um centro fervilhante disso, né? Então, todo mundo nos diretórios, fazendo política contra a ditadura, lutando por bolsas. Ela, nessa época, ela tinha uma participação política muito intensa, né? Depois a gente teve um período de afastamento, porque ela foi para a Inglaterra, foi viver a vida dela, né, na Inglaterra e tal, e eu fiquei por aqui, mas quando ela voltou da Inglaterra, a gente se encontrou. E a gente ficou muito amigo, né? Era uma amizade literária, eu nunca fui namorado da Ana Cristina, mas a gente se entendeu muito bem, a gente curtia muito certas coisas. Eu tinha as minhas curtições, ela tinha as curtições, mas nós tínhamos algumas em comum. Por exemplo, a poesia em língua inglesa, né? Ela era uma super poeta. Ela era muito inteligente, é uma ensaísta em potencial daquelas. Se ela não tivesse morrido, realmente ela seria uma grande intelectual, não apenas uma poeta. Ela não parava de fazer literatura. Sabe, era um corpo literário, era uma coisa, isso devia dar uma ansiedade nela também enorme, porque ela não relaxava. Relendo as cartas, eu não me lembro do que eu escrevi para ela, eu só tenho o que ela escreveu para mim. Então eu vejo sempre ela dizendo, você para de reclamar que eu não escrevo, que eu só faço literatura, era isso. Ela por um minuto me falava uma coisa comum. Eu estive agora no arquivo do Instituto Moreira Salles para rever lá o arquivo, né? E aí, ela com 10 anos, ela já tinha um caderno de poesia, e ela com 10 anos fez assim, a sua memória. Uma criança de 10 anos fez uma memória da sua vida de poeta, né? Tem aqui
os poemas, 2 poemas, que eu publiquei, porque teve uma época que eu era o editor do suplemento literário da Tribuna da Imprensa. Um dos poemas que eu publiquei é esse aqui, chama-se Nada Esta Espuma. Por afrontamento do desejo, insisto na maldade de escrever. Mas não sei se a deusa sobe à superfície ou apenas me castiga com seus uivos. Da murada deste barco, quero tanto os seios da sereia. Esse foi um poema que eu publiquei dela. É um poema que erudito, mas você não precisa reconhecer a erudição para curtir o poema. Mas o título vem de lá do Mallarmé. Então, era uma senhorinha, uma senhorita loura linda, de 20 e poucos anos de idade, que já tinha lido a poesia francesa toda no original, a poesia inglesa toda no original, a poesia americana toda no original. Isso era Ana Cristina César aos 20 anos de idade. O que atrai na Ana, eu acho que a gente gruda e faz esse mito, Ana Cristina, etc., é que ela se coloca num lugar de intimidade com quem está lendo. E então é uma coisa muito bonita e muito atraente, né? Você é sugado por ela. Eu reparo as pessoas que não conheciam, bem jovens, né? Todo mundo é doido por Ana Cristina. Ela ainda é uma poeta que exige um certo traquejo nas questões literárias, né? Mas assim, também se você se deixa levar pelo texto, se você não fica muito preocupado em decodificar tudo, você curte muito, porque ela tem uma linguagem muito contemporânea, na minha opinião. Ela fala de uma intimidade, às vezes irônica, às vezes complicada, mas que bate muito com a intimidade dos jovens em geral. Eu fico apaixonada, assim, sempre, desde a primeira vez que eu li, não lembro qual foi, mas foi do A Teus Pés, assim, foi algum poema, né, porque tem cartas, mas eu li algum poema dela que eu falei, gente, quem é essa mulher incrível? Antes de saber sobre a vida dela, assim, foi a escrita dela que me arrebatou, né. Tem uma suavidade, uma força, ao mesmo tempo, que dá uma uma leveza, mas também dá uma melancolia às vezes, né? Depende da nuance, né? É sempre dizer um pouco de uma angústia, né? Que ela falava que a angústia fala entupida, né? Então essa fala entupida, então ser bastante verdadeira em relação a isso. E por outro lado, se dizer como um personagem. Então, quem fala na poesia de Ana Cristina César? Fala a personagem Ana C. Ela falava isso de que carta e diário são essas primeiras experiências que a gente tem com a escrita. E isso reflete muito, né, na obra dela. Tem esse tom sempre para alguém, você acha até que é uma indireta para alguém às vezes, assim. Ela era muito feminista, eu acho. As pessoas dizem que não, mas eu acho muito feminista. O negócio, ela não gostava, era das feministas dos anos 70. Feminismo dos anos 70, 60, 70, era muito marcação de posição, era muito chato. Ela fez questão de não se render ao essencialismo das figuras homem e mulher. Eu acho que isso é uma outra coisa da literatura dela que te pega pelo pé, porque é o que todos nós sentimos, mas a gente é moldado para não ter essa angústia visceral como ela tinha. A gente se conforma no papel de feminino e masculino. E a Ana não se conformava. Ela falava sempre pela roupa. Isso fazia dela fazer várias personas. Nesse livro Correspondência Incompleta, eu tenho fotos dela como mulher fatal. Tem uma foto dela nua, que parece uma estátua, totalmente assexuada, essa foto dela. Como é que ela conseguia ficar nua? Ela era muito sexy.
Mas a foto nua era uma foto de recusa da sexualidade, muito linda a foto. A Ana Cristina talvez não tenha ainda a popularidade que ela merece e ela talvez venha a agregar bastante popularidade agora, justamente com a Flip, mas ela é uma poeta referencial. Eu peguei essa frase dela, que foi o título do meu trabalho, foi esse, A Intimidade era Teatro. Aí depois eu até escrevi uma frase curtinha assim para fazer cartazes, que era assim, o nome era Estratégia. Para não parecer exagero, a gente diz que é poesia. Pela primeira vez eu infringi a regra de ouro e voei para cima, sem medir as consequências. Por que recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para a pequena audiência de serão? Eu voei para cima, é agora, coração. No carro em fogo pelos ares, sem uma graça atravessando o estado de São Paulo, de madrugada, por você, furiosa, por você, coração, nessa contramão. Ela quis a fascinação do voo, mas não há voo, nem ovo, nem galinha. Era possível uma carta agora, assim, levantarem-se os mortos? O salto, não há fascinação, nem mar da tranquilidade, não era despedaçar um anjo para torná-lo antigo. A revelia que se vive para a melhor morte. Sabe, o suicídio, né, é um pouco uma... Se você pensar racionalmente nele, mas muitas vezes o núcleo racional é o que está por trás do ato que parece irracional. Mas ele é justamente o oposto do viver a revelia, porque quando você se mata, você quer determinar o final da tua vida, né? Você não deixa, sabe, não deixa acontecer.